A imagem, ela não é muito clara, né? Mas dá para ver. Mas dessa vez eu preciso falar que a gente novamente foi prejudicado pela arbitragem. Mas para mim a ação do Kaká, ela tem um impacto. Rapaziada, tá dando o que falar aí a partida entre Internacional e Corinthians, polêmicas envolvendo a arbitragem, dois lances aí que decidiram a partida com a intervenção do VAR. Veja aí a análise do PC Oliveira, do ex-árbitro Simon e também a reclamação aí do Hugo Souza com a arbitragem da partida. Esse lance foi no apagar das luzes, né? Um jogo com 37 faltas, 9 cartões amarelos. Rodrigo Pereira, lá de Pernambuco, árbitro da FIFA, que apitou o jogo. A imagem, ela não é muito clara, né? Mas dá para ver que tem um puxão do Kaká em cima do Bruno Henrique. Esse puxão impacta a jogada. E se impacta a jogada, tem que ser marcada a penalidade máxima. Na minha opinião, acertou a arbitragem, porque foi um puxão em que o zagueiro do corintiano puxa o jogador do Internacional dentro da grande área, pênalti bem marcado pela arbitragem. Porque toda vez que jogam contra a gente é prejudicado, os outros times saem reclamando. Mas dessa vez eu preciso falar que a gente novamente foi prejudicado pela arbitragem. Do segundo jogo seguido, e a gente é prejudicado pela arbitragem. Um árbitro, todo respeito ao trabalho dele, mas ele estava totalmente perdido no jogo e decidiu dar um pênalti inexistente. O VAR, onde não sei nem por que o VAR chamou, teve o lance do impedimento do Hugo, que até agora eu não sei que câmera é aquela que tiraram para mostrar o impedimento do Hugo, mas ok, a gente vai seguir, vamos continuar trabalhando, porque tem que exaltar o que o grupo já está fazendo. A gente fez um grande jogo, a gente conseguiu empenhar o que a gente treinou e o que o professor pediu, o trabalho está sendo feito da melhor forma, a gente tem conseguido desempenhar, só que a gente vai lutar agora pelos resultados que infelizmente não estão acontecendo. Vamos começar a conversar sobre arbitragem. Tudo bem, seu PC? Boa noite. Boa noite, Diniz. Tudo bem, graças a Deus. Boa noite também, Mansur, Alex e para todo mundo que está ligado no Troca de Passes. Temos alguns lances para conversar contigo. Para começar com o Internacional, o gol anulado do Inter, né? A arbitragem entendeu que o Luiz Otávio estava impedido e participou no gol do Romero. É isso, tratado pelo Rodrigo Pereira Lima, árbitro FIFA de Pernambuco, e que teve no VAR, na cabine do VAR, o Gilberto Castro Júnior, também de Pernambuco. A falta é cobrada, aí tem a finalização ali do Oscar Romero, e eu chamo a atenção para o posicionamento do Luiz Otávio e para a ação do Hugo Souza. Claro que a gente olhando o Hugo Souza, ele parece que iria para a bola, a gente vai discutir aqui se ele chegaria ou não, mas a questão é que o Luiz Otávio, ele está em posição de impedimento, e nessa câmera por trás de gol, repare como ele está no campo visual do Hugo Souza, ele está na linha do tiro, inclusive quando a bola vai passar, ele está dentro da área de meta, da área pequena, a menos de 5,50 metros. Quanto mais próximo do gol, maior a possibilidade de interferência. E ainda ele tem uma ação saltando ali, que para o goleiro que está posicionado para fazer a defesa, você sempre vai ficar na dúvida e a bola cobrindo ainda a passagem da bola. Mesmo que ele não saltasse, né? É isso, porque você sempre vai levar a dúvida para o goleiro, assim, no tempo de reação do goleiro. Ele vai desviar ou não, né, PC? Se vai desviar ou não, o goleiro fica ali naquela expectativa e, em determinado momento da trajetória da bola, o Luiz Otávio, ele cobre totalmente, está no caminho da trajetória da bola, atrapalhando o campo visual no campo. E para o pessoal também, que tem lances que é muito legal ouvir vocês tecnicamente, as pessoas concordam ou não, é outros 500. Esse fato também de ter mais jogador do adversário, no caso ali junto no Corinthians, para mim tá certo a decisão. Não validação, a decisão, Mas o fato de ter também jogador no Corinthians não tira realmente essa possibilidade, né? Não tira, porque quem está mais próximo do goleiro do Corinthians e em posição irregular é justamente o Luiz Otávio. E quando é um lance de interferência, aí o VAR ele tem que chamar o árbitro, porque é lance de interpretação, é o árbitro que tem que ir no monitor para poder tomar a decisão. Esse lance é interessante, que você vê a reação do Hugo, ele vai depois praticamente que o... Depois da movimentação. Ele está esperando, aguardando. Isso, o Luiz Otávio ainda tem uma movimentação em direção à linha lateral, saindo totalmente do campo visual, a gente poderia ter uma outra interpretação. Pecado, né? Porque é uma bela de uma jogada treinada. Pois é, uma jogada ensaiada. Outra coisa, aí tem uma falha dele também, que é o seguinte, o jogador, a gente falava, a zaga, ela tem que sair... Ele tem que acompanhar, né? E ele tem que acompanhar. Eu não posso ficar depois, eu treinei a jogada, eu não posso ficar esperando daquele jeito. O treinador deve ficar louco, né, quando vê isso. Agora, o lance em que a arbitragem marcou o pênalti no choque do Kaká com o Bruno Henrique, com o auxílio do VAR, né, PC? Isso, basicamente o último lance do conversa, jogo... né?
da conversa, mas é o que eu tenho que chamar a atenção, que a gente sempre fala a questão de impacto que a ação do defensor causa ou não no atacante. E mais do que isso, é o último lance do jogo, a gente sempre espera que o árbitro esteja mais ativo, mais concentrado, mais ligado, se movimento. Não pode estar parado daquele jeito ali, ó, esperando o mundo acabar para poder apitar o final do jogo. Tem que estar mais ativo. Mas o que eu chamo a atenção do Kaká é que o Bruno Henrique, na minha visão, ele já está preparando para fazer o chute, ele já está preparando para poder fazer o chute. Ele chegaria na bola... Chegaria fatalmente na bola, porque ele está mais próximo ali para se posicionar. E, para mim, a ação do Kaká, ela tem impacto, porque ele faz o movimento, ele puxa a camisa. Nós já debatemos aqui inúmeros lances, né, que muitas vezes é o jogador ele sem a possibilidade de chegar na bola, ou está muito próximo da disputa da bola com o defensor, também segurando o defensor. Muitas vezes é um agarra-agarra duplo, né? Mas, nesse caso, para mim, o Bruno Henrique ele teria advogado do a possibilidade de chegar na bola. Porque, assim, eu acho que se o lance tivesse sido marcado no campo, eu acho que não caberia intervenção do VAR. O pênalti deveria ser mantido, porque há argumentos para a marcação. O meu questionamento nesse lance é o VAR interferir para ajudar o árbitro a marcar o pênalti, porque, para mim, as imagens não são claras suficientes para marcação do pênalti. Você pegar essa imagem, tem uma imagem de trás, assim, que eu vi, eu não lembro aonde, mas só que mais aproximada. Né? Essas imagens, elas estão distantes. Eu acho que não dá para medir o impacto ali. Eu acho que se o pênalti tivesse sido marcado no campo, beleza, estamos marcados e acabou, o VAR não interfere. Eu também acho que a interferência do VAR, eu não gosto. Para um tipo de lance como esse, em que o pênalti, para mim, não é claro. Ele não é um pênalti claríssimo. Se não fosse marcado, não seria um erro absurdo. Esse é o meu questionamento com o VAR brasileiro, PC. E nós falamos sobre isso exatamente na rodada do final de semana, no sábado, aqui no Troca, que a gente estava falando sobre questão de linha de intervenção e de que forma que eles estão trabalhando. O que é fundamental nesse tipo de lance? Primeiro, a comunicação. Depois que a CBF divulgar o áudio, a gente vai saber o que o Rodrigo tá falando, porque o árbitro pode falar, ó, se jogou, caiu sozinho. Então, a comunicação é fundamental para a participação do VAR. E mais do que isso, tem a questão da linha que eles adotam de ou não é, de buscar a melhor decisão. Se é na filosofia original, que a gente sempre fala que é a que a gente defende... Esse VAR não entraria em nenhum lugar do mundo. Nenhuma liga do mundo esse VAR entraria hoje. O árbitro poderia ter marcado no campo. Mas esse VAR não interferiria. Eu só acho que tem uma diferença de quando a gente analisa a competição UEFA, competição de Premier League, próprio campeonato alemão, a gente não vê tanta interferência, mas a CBF ela utiliza muito uma linha da FIFA. E a FIFA nos torneios ela acaba, até de certa forma, incentivando a participação do VAR, porque ela trabalha com árbitros de todos os continentes, com diferentes estilos e perfis de árbitro. Então, a CBF acaba seguindo essa mesma linha de mais interferência, de busca da melhor decisão, por isso a participação do VAR. E aí a gente tem que avaliar o que foi dito pelo árbitro em campo. Concordando, né, na questão da interpretação, mas para mim a ação do Kaká ela tem um impacto, porque o Bruno Henrique ele tá para chegar primeiro, ele tá para fazer o voleio, para chutar a bola, e ele é agarrado antes pelo Kaká, antes de chegar para a disputa.